E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar como efetuar a configuração de fluxo usando aí o fatiador Plus Slicer. Beleza? O fluxo é importante para que as nossas peças não saiam deformadas ou não saiam nem maiores e nem menores do que elas realmente precisam, tá? Ele é a chave para você conseguir fazer peças que tenham encaixe da forma perfeita e também peças com movimentação. Um exemplo de fluxo é essa peça aqui, ó. A gente tem esse biscoito que a minha câmera e o sol não estão ajudando, mas ele está bem lisinho quando eu estou com o fluxo correto. E quando eu pego uma peça que eu estou com o fluxo errado, vocês conseguem ver que ela fica aqui com bastante ondulação, tá? É importante que antes da gente configurar o fluxo nos nossos filamentos, a gente tenha efetuado a configuração da temperatura, tá? Então eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo a aula sobre a temperatura para vocês poderem revisar antes de fazer essa configuração de fluxo na máquina de vocês. Beleza? Outra coisa importante, existe um fluxo para cada material, tá? Às vezes até a questão da cor do material vai fazer com que o fluxo mude. Então é importante que, assim como a temperatura, vocês também façam o teste de fluxo a cada material diferente que vocês forem utilizar, beleza? Como que eu faço esse teste de fluxo aqui no Plus Slicer? Eu gosto de fazer o teste de fluxo usando uma pecinha de calibração, que é aquele cubo X e Y. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Eu gosto de usar esse cubinho aqui para fazer a calibração do meu fluxo. Só que eu não faço a impressão do cubo inteiro. O que eu faço? Eu pego a ferramenta de corte e eu uso aqui, ó, só a parte do Z. Então eu deixo aqui, ó, mais ou menos em 17. E aí eu descarto a parte de baixo, né, e quero manter a parte de cima, vou preparar o corte. Então ele fica só com essa partezinha aqui do Z. Por quê? É mais rápido de imprimir e eu vou conseguir definir exatamente esse tipo de situação que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então, se eu vou ter aqui as peças lisas, igual essa daqui, completamente lisa, ou peças que tenham leves ondulações, igual essa daqui, ó, tá vendo? Quando tem um fluxo aqui muito maior, ele fica errado. Normalmente, tá, o fluxo dos filamentos, eles sempre acabam ficando ali no range entre 90% e 105%, tá? Dificilmente você vai ter um material que você precise diminuir essa quantidade de fluxo, tá? Da mesma forma, é muito difícil ter um material que você precise colocar muito mais fluxo do que isso. Então, como a gente já sabe essa informação, a gente só precisa preparar as peças com alguns fluxos já pré-definidos. E aí a gente faz a variação entre esses fluxos para chegar no resultado ideal. Então, o fluxo aqui no Plus Slicer é definido aqui, ó, na aba Filamento, Configurações de Filamento. E eu tenho aqui o multiplicador de extrusão. Se ele está em 1, eu estou com o meu fluxo em 100%. Se eu colocar 0,95, eu estou pedindo para que esse fluxo tenha 95%. Se eu colocar 1,05, eu tenho 105% de fluxo. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar, da mesma forma que a gente estava fazendo com a temperatura, peças que tenham aí exatamente o fluxo que eu estou precisando testar. Lembrando que esse fluxo já tem que ser configurado com a temperatura ideal do filamento que você está usando. Então, no meu caso, a temperatura ideal para o meu filamento é 205. Então, eu vou fatiar uma peça com 100% de fluxo, que já está aqui. Vou exportar ela e vou colocar o nome de 100. Aí eu posso até criar uma pastinha teste de fluxo. Ele fica lá com o G-code de 100. Volto na minha mesa, vou fazer aqui uma alteração agora para 0,95, faço o fatiamento, salvo ele como 0,95. Então eu tenho aqui ele salvo como 0,95. Volto novamente e vou fazer em 105 agora.
1,05. Faço fatiamento e vou salvar essa pecinha novamente agora como 105. E aí o que eu faço a partir deste ponto? A partir desse ponto eu vou imprimir as 3 peças e numa inspeção visual eu vejo qual está mais próxima de ficar liso ou qual está mais próxima de ficar mais ondulado. Aqui ficou mais ondulado, que você percebeu que as linhas não casaram, você já descarta porque você sabe que o fluxo está muito alto. Você pega e volta, né? Então você volta para o nível anterior que provavelmente não vai estar marcando tanto. Aí vamos supor, ficou entre 100 e 95. Aí você volta no fatiador e faz mais as peças que faltam para chegar no 100. Então você faz o 0,95, 0,96, 0,97, 98 e 99. E aí você compara essas 5 peças. Aquela que você olhar e tiver o aspecto visual mais perfeito, né, que as linhas estiverem bem certinhas, a linha não estiver encavalando uma na outra, é o fluxo ideal para aquele material. Então você marca, cria um perfil com a temperatura ideal e o fluxo ideal. Quando você usar um outro material, você repete esses 2 testes de temperatura para descobrir primeiro a temperatura e depois você faz o ajuste de fluxo, beleza? Feito isso, suas peças vão melhorar muito de qualidade e você vai ter uma peça completamente lisinha quando você tem o fluxo e a temperatura 100% configuradas, beleza? Então fica de olho que depois eu vou soltar mais 2 aulas que a gente vai tentar facilitar esse processo de configuração, tanto de temperatura quanto de fluxo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que assim que possível a gente responde.